Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da Integradora Digital com os movers and shakers do audiovisual. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte. Neste episódio do Screenplay, conversamos com o Cláudio Macedo, CEO da W Torre Entretenimento. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Alexandre? Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui falando com você hoje. O Cláudio está ampliando os negócios no Allianz Parque para elevar a experiência do usuário e tornar a empresa a maior gerenciadora de arenas da América Latina. Olha a responsa, hein, meu? Putz, cara, não nem fala. Tá sendo uma oportunidade incrível, realmente. Fiquei muito feliz, na verdade, quando recebi o convite. O Allianz Parque já é uma referência, na América Latina de arena multiuso. E você chegar com o desafio de fazer ainda esse ativo ser melhor, do que ele já é um desafio enorme. E ainda mais no meio da pandemia, Está sendo uma experiência incrível, de crescimento fantástico e de grandes oportunidades, viu? De coisas que estão vindo por aí. Você ficou um bom tempo nos Estados Unidos e decidiu voltar para o Brasil. O que te levou a essa decisão? O que me motivou foi realmente a oportunidade, tá? Quando o pessoal da W Torre me convidou para essa oportunidade, o Davantel e o Renato Lobo, veio a calhar muito com o que eu via de oportunidade de carreira para mim, Eu já estava há muitos anos trabalhando na indústria de engenharia, basicamente. Eu comecei na parte de mercado imobiliário, trabalhei por vários anos lá, depois eu saí do país, trabalhei um pouco na parte também de petroquímica e depois na área de automação industrial. Eu não sou engenheiro, eu sou administrador, e então toda a minha carreira foi muito pautada na indústria de engenharia, mas a minha paixão sempre foi a indústria do entretenimento. Então eu comecei, na verdade, a trabalhar em alguns projetos pessoais, em algumas startups focadas na indústria do entretenimento desde 2014 e cheguei num momento da minha carreira que eu entendi que isso era meu sonho, esse caminho que eu gostaria de seguir. Então quando a W Torre me fez esse convite para poder assumir essa posição, que já é uma posição muito relevante e numa indústria que eu sou apaixonado, isso para mim foi a combinação perfeita que fez eu querer voltar para o Brasil. Eu já estava também há 7 anos fora, já 2 filhas pequenas, então a oportunidade delas também viverem um pouco a cultura do meu país e estarem perto da família. Acho que tudo isso juntou dentro dessa grande oportunidade de vir assumir a W Torre Entretenimento e o Allianz Parque. Então, eu diria que o grande driver foi a oportunidade profissional mesmo, o desafio profissional. O Allianz Parque é uma parceria de negócios entre a W Torre e o Palmeiras, e talvez uma das melhores arenas da América Latina. Qual é o segredo para a conta fechar? Olha, o segredo realmente foi um business plan de muito sucesso. É muito interessante como que os dois lados foram se adaptando ao longo desses 6 anos de parceria, Tanto o Palmeiras quanto a W Torre, e aprendendo a criar um modelo de sucesso. Quais são as bases fundamentais, para esse negócio funcionar? Ele sempre foi tratado como um investimento que tem que ter um retorno financeiro, Ele não foi financiado, por questões públicas ou políticas. É um projeto que tem que ter uma ativa positiva. Então, todas as questões de produtos, de operação, foram criadas para possibilitar isso. Então, do nosso lado, do lado da W Torre Entretenimento, a gente entende que o clube de futebol tem muitas forças no que diz respeito ao match day, a precificação de ingresso, qual que é a melhor agenda de futebol, enfim, tudo isso é a expertise deles. Lidar com o público, palmeirense, enfim, esse é a expertise deles. E o Palmeiras entendeu que não era a grande força deles lidar com a administração de um venue, operação de uma casa, negociações comerciais de mercado de imobiliárias, Porque uma venda de um camarote, uma locação para um restaurante, até uma locação de tecnologia, de antena de 3G, de 4G, todos esses tipos de coisas que são fontes de rendas de uma arena, que vão muito além de patrocínio, Quando a gente pensa em arena, a gente pensa venda de ingresso, venda de camarote e patrocínio. Não, existem vários outros produtos que geram renda e que é uma administração muito mais ou imobiliária ou de entretenimento, de experiência, que não são necessariamente relacionados ao futebol. Então, tendo os dois lados entendendo isso, Onde estão suas forças e aonde o outro tem que ter autonomia para trabalhar, é fundamental, E foi isso que eles fizeram aqui com muito profissionalismo, E com muita assertividade, que foi a W Torre Entretenimento, ela tem a agenda do Allianz, ela tem a operação da venue, tanto a criação de novos produtos, desenvolvimento imobiliário, desenvolvimento de negócios, e ela paga um percentual para o Palmeiras. E o Palmeiras foca o quê? Futebol, experiência do palmeirense, entendeu? O match day, que é o que eles são realmente experts e estão fazendo um trabalho incrível. Então, assim, eu acho que a grande diferença de muitas outras arenas que a gente vê pelo mundo foi isso. Ela não foi concebida por um clube, por uma agenda política
ou, né, simplesmente pensando, né, naquela questão do o clube agora tem uma arena, tem um espaço para o torcedor, e também não foi pensada do ponto de vista político do país, né? Precisamos de uma arena para a Copa, precisamos, né, de uma agenda política, gerar empregos. Não, ela foi pensada como um business plan, ou seja, um ente privado, né, fazendo um investimento, um clube de futebol que entendeu esse modelo e viu o valor tanto de imagem, de experiência para o seu torcedor, mas também de receita, e eles se uniram para fazer um business plan que tem que funcionar do ponto de vista de retorno para o acionista. Nada diferente disso, tá? E é aí que está o grande desafio de novas arenas, inclusive, né? Que estão em discussões, não necessariamente com a gente, mas que estão sempre em pauta, né? A possibilidade de criação de novas arenas dos clubes. Quando essa arena vem com um viés puramente político, precisa entregar algo para a torcida, precisa entregar algo para uma gestão, é muito difícil você ver todos os pontos do ponto de vista de retorno de investimento. E isso é o que inviabiliza o negócio, porque você acaba saindo com um produto que às vezes é o produto mais bonito, mas não é o produto mais eficiente do ponto de vista financeiro. E aí a arena é muito bacana, inaugura, é maravilhoso, tudo, depois de 3, 4 anos já não tem dinheiro para pagar manutenção, vai caindo, e deixa de ser um case de sucesso. Uma arena de futebol, independente dela estar atrelada a um clube, a uma paixão, né, a uma agenda política, seja do governo ou seja do próprio clube, ela tem que ser vista como um ativo imobiliário que tem que ter um retorno mínimo por um investidor. Então, independente de onde sai o dinheiro, tá? Todos deveriam ser vistos assim. Como é a relação atual com a Sociedade Esportiva Palmeiras? A relação com o Palmeiras é uma relação muito boa. Teve um histórico de muito conflito, né, entre a W Torre e algumas gestões passadas do Palmeiras. Eu acho até que também como parte desse processo de aprendizado, né? O Allianz Parque ele foi um modelo pioneiro de gestão de arenas no Brasil, tanto pelo lado da W Torre quanto pelo lado do Palmeiras. Houveram muitos aprendizados aí de todos os lados, né, do ponto de vista de comunicação, de governança, né, de entendimento de quando surge uma determinada situação, quem é o responsável, né, se houve um ônus, de quem é esse ônus, porque é muito difícil você prever tudo que pode acontecer numa arena dentro de um contrato de escritura, de cessão de espaço no AD0, sendo que nenhum dos dois lados tinha experiência com esse modelo de negócio, né? Então, mesmo que você traga consultores e tudo, é muito difícil. Isso foi sendo construído, foi amadurecendo ao longo dos 6 anos, tá? Que tem o Allianz Parque. E até algo muito positivo, porque passa a ser um modelo de sucesso a ser replicado hoje em dia com muito mais facilidade. Então, houve um período muito complexo, eu não estava aqui ainda, mas conheço muito bem a história. E desde que eu cheguei, inclusive antes de eu chegar, já existia uma relação muito amigável, tá, entre a W Torre e o Palmeiras, e essa relação tem só aumentado. Então, vários pontos que eram pontos de conflito têm sido solucionados um a um, né? Existe um processo de arbitragem, que esse processo está suspenso justamente por causa da boa vontade das duas partes de resolver todos os pontos. E sendo muito sincero, todos os pontos são extremamente razoáveis dos dois lados, existem argumentos, existem fatos, é uma questão realmente de sentar na mesa e discutir, é uma agenda ampla, são 6 anos de relação, mas isso está sendo feito, tá? E está sendo feito de uma forma muito positiva. Eu acho que uma coisa muito bacana que saiu disso já foi a inauguração agora da sala de troféus, né? Enfim, o fechamento do acordo para a sala de troféus que está sendo construída aqui vai ser inaugurado em breve e que futuramente poderá ser o memorial do Palmeiras. Então, isso já mostra como, né, as duas empresas estão trabalhando, né, de mãos dadas para poder construir o que a gente quer que seja sempre a melhor arena da América Latina, mas que seja também a casa do Palmeiras. Isso aqui tem que ser a melhor experiência possível para o torcedor palmeirense, né? Então, assim, em shows, a gente vai fazer nosso trabalho, e aí independe muito do Palmeiras, né? É um trabalho muito mais nosso com os promotores de evento. A questão de transformar a arena num ativo que as pessoas podem visitar todo dia é muito mais com a gente, mas já começa a ter algumas ligações com o Palmeiras, porque quem visita a arena também é muito palmeirense. E o jogo de futebol, o amante do Palmeiras, o torcedor, cara, ele é do Palmeiras, o Palmeiras que conhece ele. Se a gente não dá as mãos, a gente não consegue nunca ser a melhor arena para esse pessoal, entendeu? Então, assim, a relação tá muito boa. Já o avanço no museu, no memorial, como eu falei, foi um grande passo. Vários outros pontos estão sendo conversados, inclusive quais produtos, às vezes que a gente tem produtos que competem um com o outro e que, na verdade, poderiam estar sendo trabalhados de uma forma muito mais harmônica, porque a grande verdade é que a gente ganha junto e a gente perde junto. Se a arena está dando resultado, a W Torre e o Palmeiras ganham. Se o Palmeiras não está dando resultado esportivamente, a gente sofre também. Então, assim, a vitória de um é o sucesso do outro. E é isso que a gente aprendeu nos 6 anos e hoje em dia isso é muito claro, tá? Para a gestão e para os executivos. Então, momento muito bom, estou muito feliz e gosto muito de trabalhar com o Palmeiras.
Você lançou recentemente a Arena Viva, que combina entretenimento e gastronomia. Quais são as suas expectativas com esse projeto? Esse projeto é um projeto que veio muito até por causa da pandemia, né? E aquela coisa, né? Às vezes na crise a gente acaba descobrindo coisas muito bacanas. Eu cheguei aqui em novembro, né, no meio da pandemia, a gente tinha uma perspectiva de que as coisas estariam melhorando, então a gente até estava com um projeto muito bacana de Natal para sair em dezembro, foi quando a pandemia começou a piorar de novo, e eu me vi numa situação de assumir um ativo como o Allianz, né, com os custos que tem uma arena, no qual a gente não poderia pensar em fazer nada que tivesse aglomeração, né, pelos próximos meses, né, a gente ainda não tinha essa visão de quando as coisas voltariam. Então, o que a gente fez foi, olhamos para dentro e entendemos, ok, a gente, acima de tudo, a gente tem um ativo imobiliário gigante numa área nobre de São Paulo, né? É um ativo bacana, é um ativo que as pessoas gostam de visitar. Quem entra aqui dentro, sendo palmeirense ou não, quando vê a arena por dentro, né, é uma sensação gostosa, né? É diferente não é uma visão que você tem todos os dias. Então, como é que eu transformo tudo isso de bom que a gente já tem em algo que pode ser explorado comercialmente, que as pessoas possam ter acesso, né? Não faz sentido que um ativo tão bacana, numa área tão nobre, fique fechado para o público 2/3 do ano, porque entre jogos e shows vai aí 100 dias, 80 dias. Os outros dias está fechado. E a gente já tinha aqui um restaurante que é um sucesso, que é o Nagaro, um restaurante japonês fantástico. E aí pensamos, ok, por que a gente não replica isso, né? Por que a gente não pega outros espaços que funcionam como um lounge? Eles, além de ser lounge, eles possam também ser restaurante nos dias que não tem jogo e show. Ou seja, quando tem jogo e show, eles continuam sendo lounge. Quando não tem, eles passam a operar como restaurante. Então eu passo a gerar renda, né? Passo a gerar negócios ali dentro. E aí, se eu vou ter restaurantes, como é que eu faço para isso ser um passeio bacana, né? Eu tenho um shopping aqui do lado. São Paulo tem uma rede gastronômica absurda, né? Como é que eu faço para não ser só mais um centro gastronômico em São Paulo, que já tem excelentes centros gastronômicos? Então vamos pegar o nosso DNA. O nosso DNA é o quê? Entretenimento, futebol. Então vamos melhorar a experiência da história do futebol. Então, é o tour, né? Como é que a gente pode melhorar o tour? Como é que a gente pode melhorar, talvez, a nossa mega store para poder ter uma oferta melhor de produtos? Aonde que eu posso contar a história do entretenimento? Então, todos esses projetos foram se juntando no que a gente chama de Arena Viva. E o que é a Arena Viva hoje? Então, é um complexo de 4 restaurantes no 3º andar. Um já existe, que é o Nagaro. O outro vai ser inaugurado muito em breve, tá? Eu acredito que ainda agora em agosto. 2 vão ser inaugurados mais para o final do ano, novembro, dezembro. E no circuito entre esses 4 restaurantes vão ter várias ativações. Então, tem um espaço kids muito bacana, vai ter um espaço mais teenager, mais descolado, espaço instagramável, tá? E aí, tudo isso envelopado com o tema de entretenimento, tá? Então, inclusive com conteúdos de entretenimento para que a pessoa que vem aqui jantar tenha uma surpresa cada vez que ela possa vir aqui, ela possa interagir com a arena, ela possa ver alguma coisa diferente do que ela viria num shopping ou num restaurante. Quando você desce para o térreo, você tem a experiência campo de futebol, né? Então o assunto é Palmeiras, você tem a Mega Store, você tem o acesso do tour, você vai ter agora a sala de troféus e que no futuro vai ser o memorial do Palmeiras. Então você tem a história futebol, tem a história entretenimento e tudo isso aberto ao público todos os dias do ano, tá? Então, o dia que tem jogo e show, muda a operação? Muda. Passa a ser uma operação que funciona como hospitalidade. O dia que não tem jogo e show, ele passa a funcionar como um boulevard, aberto ao público, para que você venha conhecer um pouquinho mais a história da arena, tanto do ponto de vista de futebol quanto de entretenimento. Então, tudo isso veio da necessidade de rentabilizar o espaço, né? Como é que a gente pode fazer mais, ter mais negócios, gerar mais experiência, né, para o fã, mas também para as pessoas que nem vêm no grande show e não vêm no jogo de futebol, porque é muito badalado, tá? Mas gostariam de conhecer uma arena. Criamos esse conceito. E aí, junto com isso, vieram alguns outros projetos, como a criação do Parque Mirante, né, que é uma casa de eventos que está sendo construída em cima do rooftop do nosso estacionamento para 2.500 pessoas. É uma casa de evento incrível. É um projeto que está sendo liderado pelo pessoal do Parque Estaiada. Vai ser incrível, ela interage tanto com a arena quanto com a cidade, com a Casa das Caldeiras do outro lado. E a gente está criando agora também o coworking base, que vai ficar pronto agora no final de setembro. São 700 pessoas que vão caber no coworking, a primeira fase agora são para 300 pessoas. E aí tudo isso vai criando vida, tá? Isso cria vida proativa, isso cria movimento de pessoas, né, conhecendo o Allianz Parque e se sentindo mais confortáveis de vir aqui para o jogo, para o show, né, vendo que é uma região de fácil acesso, segura. Então, é um conceito de várias ideias, de vários projetos que se juntaram numa única coisa, que é abrir a porta da arena para todo mundo dos dias que não tem jogo e não tem show. O Allianz Parque teve um impacto muito grande no entorno. Como é que ficou a questão do metro quadrado aí agora? Isso realmente causa um impacto muito grande, né? Você ter uma arena multiuso
bem sucedida impacta vários quarteirões aí do raio da arena, né? Aqui aconteceu isso também, né? Já existia uma arena, então não foi um espaço que não tinha uma arena que surgiu. Já existia, né, o Palestra Itália, antigamente, então já tinha esse DNA palmeirense em volta, né? O Allianz Parque, sem dúvida, ele trouxe uma valorização principalmente na linha comercial, né, em volta do estádio. Criaram-se vários negócios. É um pouco difícil até falar da questão do metro quadrado, porque o metro quadrado em São Paulo, né, a gente tem aquele fluxo, né, de crescimento absurdo até 2014, depois, né, uma queda ali um pouco acentuada, uma estagnação, que teve muito a ver com todas as coisas que aconteceram politicamente e economicamente no país. Mas o ponto de vista de negócios que foram criados, de nível, né, dos bares e dos produtos que surgiram novo em volta do estádio, houve sim uma grande ampliação, tá, de negócios, inclusive de espaços de coworking, hotel, né, flat, Airbnb, que são aqueles produtos que lotam quando você tem um grande show. Então, aqui tem uma demanda muito grande das pessoas que querem vir ver os shows aí de 40 mil pessoas que viajam de outras cidades e que querem estar em hotéis, Airbnbs, flats dessa região. Então, surgiu muita coisa, valorizou bastante e mudou bastante o landscape em volta com relação à parte comercial, aí bem focado no público palmeirense, sem dúvida. E o pessoal ficou feliz aí, né? Você sempre vai ter os dois lados, né, Alexandre? Se tem o pessoal que explora comercialmente ou que é palmeirense e vive, né, vive a vida da arena, né, seja comercialmente ou seja a própria vida da pessoa, um fã do Palmeiras que gosta de ir em todos os jogos e gosta de ir ao show, essa pessoa adora morar aqui, né, e tem muito orgulho de estar aqui perto do Allianz. E tem as pessoas que já moravam na região e que não são palmeirenses ou não gostam de shows e que se incomodam. E é natural. Você não pode querer que você botar 40 mil pessoas num ativo do lado da sua casa, você não pode fingir que não é um transtorno. É um transtorno, né? Você fecha a rua, você cria multidão, tem barulho, né? Tem tudo isso. Então, assim, tratar um ativo público que comporta grandes volumes de pessoas é sempre um desafio, porque você tem que ter a sensibilidade de entender o seu impacto na região e você tem que minimizar isso ao máximo e gerar valor também de forma que as pessoas que estão em volta, mesmo as que estão afetadas e que de alguma forma não gostam daquilo, elas vejam o valor de estar ali, né? Porque elas têm outros benefícios, tá? Então, assim, é um desafio grande, a gente convive com isso diariamente, a gente está sempre trabalhando e repensando, né, o que pode ser feito para melhorar a qualidade das pessoas que estão aqui em volta e minimizar os impactos em dias de grandes shows e dos jogos, tá? Isso daí é um ponto de atenção. E na maioria das arenas que são bem localizadas, ou seja, que estão numa área urbana, esse é um grande desafio e é isso. Não tem jeito, tá? Não adianta a gente achar que é só alegria também, não. Tem muita gente que mora aqui e não quer se mudar e se incomoda muito com o barulho e com a multidão. O que a gente deve esperar das novas tecnologias e tendências para a infraestrutura de entretenimento? Olha, tem muita coisa vindo por aí, viu, Alexandre? Tem uma expectativa aí gigante da retomada, dessa demanda aí reprimida de 1 ano e meio de pandemia, né? Para não falar 2 quase, né? Que vai chegar aí. Então, assim, existe uma oportunidade muito grande. A maioria dos players que eu tenho conversado, que são os produtores de evento, né? Eles estão com vários projetos fantásticos, né? Os artistas estão com agendas aí muito fortes para o ano que vem, tá? Tanto de shows que tiveram que ser remanejados, mas como de novos shows mesmo, né? A gente viu aí casos de artistas que já pré-venderam, né, uma agenda de shows de 1, 2 anos para fundos ou para promotores de eventos, justamente porque sabe que existe uma demanda muito grande e que você vai ter que ter conteúdo e você vai ter que ter o venue para fazer isso acontecer, tá? Então estão surgindo muitas coisas. O lado ruim é que muita gente quebrou. Alguns produtores quebraram, muita gente que trabalhava, que não é nem o promotor e nem necessariamente o venue ou o artista, mas as pessoas da cadeia produtiva, né? O pessoal que trabalha na produção, o pessoal que trabalha, né, na parte de apoio musical e tudo. Muita gente quebrou, está numa situação difícil. Então a gente entende que quando começar essa retomada vai ter um processo complicado, porque alguns deles acabaram procurando outras formas de ganhar a vida, alguns saíram do país e a gente ainda não tem muita clareza de como vai ser absorver a mão de obra para essa demanda gigante que está vindo, tá? Mas o lado bom é que está vindo, a gente já está vendo uma agenda de show bem cheia para o ano que vem, tanto shows nacionais quanto shows internacionais, e estão surgindo novos espaços para isso. Então você pode ver eventos gigantes como o Rock in Rio já fazendo todos, né, os anúncios, Lollapalooza também, um novo evento agora gigante que está sendo também construído para a cidade de São Paulo, está vendo novos venues sendo sondados, né, para construção. Nós mesmos estamos estudando alguns projetos de
construção de novos venues, porque a gente entende que o entretenimento é uma indústria gigantesca, é uma indústria em expansão no Brasil ainda, que existe ainda, né, essa quantidade de shows grandes, sold out, é enorme, então assim, a gente sabe que tem espaço para mais, e tá vindo um pessoal com muito apetite, tá vindo um pessoal com apetite, tá vindo um pessoal financiado por fundos e por investidores que estão entendendo que vai vir essa demanda muito grande, e a expectativa é realmente muito boa de retomada, cara, de retomada de investimento, de novos venues, de novos tipos de festival. A gente vê aí promotoras de evento locais, né, não tô nem falando das que trazem os shows internacionais, mas produtoras que são muito fortes na sua região, na sua cidade, vindo já com uma agenda e com novos projetos e até capitalizadas, igual eu falei, com investidores por trás, construindo um novo cenário aí de festas que vai, cara, de festa de Réveillon, que você vai ver um monte já estourando agora no final do ano, já estão sendo anunciadas em vários lugares paradisíacos, como festas tradicionais, que a gente já está acostumado em clubes e shows internacionais, tá? Tá vindo muita coisa por aí. E tá vindo uma coisa interessante, que é essa nova tendência de misturar um pouco o que é o físico com o digital. A gente viveu o físico muito tempo, depois na pandemia a gente teve a chance de explorar o puro digital, né, que foi muito legal no começo, depois todo mundo ficou um pouco de saco cheio das lives, não aguento mais tudo, mas agora surge um novo mundo, que é um mundo que, e não é só do entretenimento, é a mesma história do escritório. Putz, antigamente era todo mundo presencial, depois era todo mundo online. Será que agora vai ser o híbrido, né? E o entretenimento, será que agora vai ser o híbrido? Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que quem vai no show, compra um ingresso, viaja, vai lá, ele quer um tipo de experiência, né? Às vezes ele quer estar lá vendo aquele artista que talvez essa é a única vez que ele vai ver na vida, ele quer falar, eu fui no show. Às vezes ele tá indo com um grupo e nem gosta tanto do artista assim, mas tá indo curtir. Às vezes tá indo paquerar. Tem vários motivos por qual você vai num evento presencial. E do mesmo jeito tem vários motivos pelo qual você quer assistir um artista que você gosta muito da sua casa. Não quer ir pra balada, ou não tá com grana pra ir pra balada, ou você tá com um bebezinho em casa, e enfim. Tem vários motivos pelo qual você poderia consumir esse conteúdo de forma digital. E agora o mundo aprendeu a fazer os dois, né? Então eu acho que vai vir uma coisa muito bacana que mistura o digital com o presencial e muitos novos tipos de eventos, novos players que vão estar decolando agora a partir do final do ano e ao longo do ano que vem, viu? Como a pandemia afetou a operação da Arena até aqui? Olha, afetou muito, tá? Não só a Arena, como todos os players desse mercado de entretenimento, né? Então a gente está falando de 1 ano e meio praticamente sem receita, né? Ou com a receita muito reduzida. Reduzir quadro de funcionários, né? Enfim, toda a questão praticamente de damage control, né? Com patrocinadores, proprietários de camarote, questão de adiamento de shows, ou seja, quando surgiu aí as regras, né, de proibição de shows, foi num dia anterior ao show do Backstreet Boys, sold out. Então, assim, vai desde o pânico inicial, né? Que eu inclusive não estava aqui. Foi uma história incrível quando você conversa com o pessoal que estava aqui no dia, na operação, né? Você praticamente montando ali uma sala, né, de estratégia de guerra, de como lidar com isso. Um cancelamento de um show com pessoas já na fila no dia anterior, crianças, adolescentes, você anuncia que o negócio vai cancelar, até o que seguiu, porque foram muitos meses sem ter uma noção, né, de quando as coisas voltariam e como as coisas voltariam. Então, tiveram várias empresas que simplesmente demitiram todo mundo, né? Ficou o dono da empresa esperando ver o que ia acontecer. Outras empresas fecharam as portas. No nosso caso, a gente conseguiu sobreviver, tá? E até vale aqui um agradecimento público, né? A vários patrocinadores, a vários locadores dos nossos camarotes, a várias das pessoas que têm o nosso produto Passaporte, que continuaram pagando o produto durante a pandemia, né? Claro que com a promessa da extensão do contrato pós-pandemia, mas que sem essa receita não seria possível você manter a própria infraestrutura, né? E a manutenção da arena e tudo que a gente está fazendo para quando eles voltarem. Então, assim, até por isso esse carinho enorme. E mesmo durante a pandemia, a gente está criando produtos, criando experiências na arena, porque quando a gente abrir as portas, a gente quer que esse pessoal que segurou a gente durante a pandemia volte e, né, se sinta orgulhoso e se sinta recompensado, tá? Por ter nos ajudado nos tempos difíceis. Obviamente, todos eles vão ter extensão do contrato. Então, assim, foi uma parceria muito bacana, muito bonita e que eu agradeço aqui publicamente a todas as pessoas que continuaram pagando os produtos, mesmo sem estar usando, confiando na entrega que nós vamos fazer. Mas afetou demais. Voltando, né, à pergunta, afetou demais. A gente conseguiu sobreviver, a gente conseguiu manter a arena funcionando, conseguimos até criar coisas novas dentro da arena, com um caixa ali, né, sofrendo, sangrando, a equipe realmente dando o máximo, tendo o mínimo para trabalhar. Isso tem que ser reconhecido, mas eu acho que a gente conseguiu sobreviver. A gente está vendo já, né, eventos testes
sendo programados, já estamos fechando uma agenda muito boa de shows pro ano que vem, já estamos aí inaugurando restaurantes. Então, assim, passou, sobrevivemos, e agora é voltar a crescer e entregar uma experiência ainda melhor do que já era. A gente pode dizer que já estamos na fase pós-crise? Olha, pós-crise eu diria que não, mas eu diria que a gente já está na fase que a gente já está vendo o fim da crise. A gente está ali quase no pós-crise, mas ainda estamos na crise, né? A gente ainda está numa situação que tem dificuldade de reconhecimento de receitas, você ainda tem dificuldade, né, de vendas de produtos, porque as pessoas querem esperar realmente poder vir na arena, né? Elas não querem saber que vai ter o show, elas querem vir no show, elas querem vir no jogo. Então a gente ainda tem aí alguns meses dolorosos e até de teste, né? Testes de protocolos, o que é viável, né? Até onde dá para a gente ir para garantir uma segurança boa, mas que seja economicamente viável, ou seja, que a gente não esteja sangrando ainda mais os players que já estão quase mortos ali, ou seja, tanto a arena como ativo, quanto os promotores, enfim. Como é que a gente faz para ser viável o negócio nessa retomada, nesse novo ambiente? Então, assim, ainda tem alguns meses aí de sofrimento, mas são meses positivos, porque você vê a luz no fim do túnel, né? Eu brinco que a pandemia, na indústria do entretenimento, isso vale para venue, vale para promotor, vale para o artista, é como se tivesse entrado um safety car no carro, né? Então tinha uns que estavam lá na frente, tinha uns que estavam lá atrás, entrou um safety car, todo mundo ficou ali junto, sem saber o que vai acontecer, vai ter a largada, quando que vai. E agora o safety car não saiu, mas a gente já sabe que está na última volta, sabe? Então já está todo mundo ali aquecendo o pneu, fazendo aquilo para o safety car sair. Então eu acho que é um momento muito bom, é um momento que ser positivo, é um momento de investimento, de olhar para frente, de fechar parcerias. Mas a gente tem ainda mais aí, sem dúvida, uns 2 meses, pelo menos, de sofrimento econômico, na indústria. Quais são os planos de expansão da WT Entretenimento? Teremos novas arenas no Brasil ou em outros países? Espero que sim, Alexandre. Os nossos planos, são de a gente deixar de ser um ativo, né, que era o Allianz Parque, e passar a ser aí um pequeno conglomerado de entretenimento, tá? Por vários motivos. Um motivo é realmente de querer crescer, né? Querer criar sinergias operacionais e comerciais, ou seja, você tem uma arena, você tem um limite de negociação. Quando você tem 3, 4 arenas, você consegue oferecer contratos melhores para os seus fornecedores. Inclusive, os seus parceiros conseguem fazer uma turnê de quatro venues com o mesmo padrão de qualidade. Então, você começa a ter sinergias muito bacanas, tá? Só que fora isso, eu acredito muito na questão de portfólio, né? Quando você é uma empresa desse tamanho e você passa por crises, e crises sempre vão existir. O Covid foi uma terrível, drástica, mas 2014 a gente teve uma crise econômica, 2008 teve crise, enfim. Crise sempre vai existir, e na América Latina a gente sabe que existe aí um fator de potencialização, né? Tanto de crescimento quanto de crise. Então, quando as coisas estão indo bem, elas vão muito bem, quando as coisas estão indo mal, elas vão muito mal. E quando você tem um portfólio de produtos, você consegue diminuir um pouco essa variação, né, no risco. Então, enquanto os venues estavam praticamente quebrando, porque eles não podiam fazer aglomeração, as produtoras estavam conseguindo produzir lives. E as empresas de tecnologia estavam criando tecnologias de streaming, né? Então, assim, eu acredito nesse conceito. E eu estou mirando a WT Entretenimento para esse tipo de coisa, tá? Então, é a gente continuar com o nosso principal, que são venues, né? O Allianz Parque, sem dúvida, é nosso principal ativo, e a gente expandir para outras arenas, para outros venues também, que não necessariamente arena. Então, alguns dias atrás, anunciou a nossa parceria aí com a Urbancon, que foi o consórcio que ganhou o Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Então, isso já é uma parte desse movimento nosso de expandir para além do Allianz, né? Então, a criação até de alguns desses produtos que a gente está criando, do lado de streaming, de coworking, é poder potencializar o nosso portfólio, até criar sinergias com o outro braço da WTOR, que é a WTOR de Desenvolvimento Imobiliário. Então, às vezes o coworking é uma coisa que funciona tanto dentro de uma arena, quanto num prédio, no edifício, né, das Nações Unidas que eles estão construindo. Então, você começa esse crossover aí entre negócios e começa a ter um portfólio que te dá uma segurança muito grande de não depender só de um ativo, tá? Então, existe sim uma estratégia de expansão, tanto de negócios quanto de venues. E sobre próximas arenas, a gente, na verdade, tem estudado muitas arenas, tá? Muitas. De vez em quando sai aí uma fofoca ou outra de alguém que pega uma reunião. Mas já tem tempo, mesmo antes de eu chegar, essas conversas já estavam acontecendo, tá, do grupo. Eu acho que agora está num momento legal, está no momento que a gente vê o fim da pandemia, a gente conseguiu evoluir para um modelo de negócio, né, e um modelo econômico-financeiro que faz sentido, então as coisas estão acelerando. Mas eu só tem 2 nomes de arena que foram já públicos, né, que já saíram das vezes que eu posso falar, que é a Vila Belmiro, que a gente já está aí há algum tempo tentando equacionar qual que é o produto ideal
para uma modelagem econômica financeira que faça sentido para os dois lados. Não é fácil, é um clube incrível, mas é uma praça que, apesar de ser uma praça muito bacana, por ser na costa, está perto de São Paulo, ela tem, né, uma demografia ali, tem, né, uma questão econômica, até cultural, que determina qual que pode ser o tamanho do ativo. E tem o Ponte Preta, né, que é ali na Praça de Campinas também, que já também é perto de São Paulo, mas é um público totalmente diferente do Santos. Então a gente tem trabalhado esses dois projetos com muito carinho, a gente acredita muito nos dois, são dois clubes muito bacanas de trabalhar, super profissionais. E é uma questão, é aquilo que eu falei no começo, né? Para um negócio desse dar certo, tem que ser economicamente viável. Você tem que ter um produto muito alinhado, que faça sentido do ponto de vista econômico, que faça sentido para o acionista, porque tem que ter um investimento financeiro e a pessoa quer uma TIR, um resultado em cima do capital que ela investiu, tem que fazer sentido econômico, né? E é isso que às vezes é difícil, porque quando você está trabalhando com o clube de futebol, ele quer a questão econômica, obviamente, mas também ele tem uma outra agenda que é muito, 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 muito importante, que é a história, a tradição, a experiência do torcedor. Isso é muito relevante. Então, como que a gente consegue garantir que todas essas necessidades do clube estão sendo atendidas, porém, a conta tem que fechar para a gente conseguir fazer uma captação financeira que faz sentido e todo mundo sai ganhando. O clube sai ganhando, a WTO Entretenimento sai ganhando e o investidor, seja ele interno, externo, sair ganhando. Então, não é fácil, não é trivial, a gente sabe, tanto é que a maioria das arenas não são economicamente sustentáveis, mas a gente está trabalhando com uma perspectiva muito boa, tá? Então, bem otimista. Eu acho que se muda alguma coisa nas negociações, são coisas pequenas, são coisas de produto e tal, mas assim, as conversas têm sido muito boas. E são esses dois clubes que eu posso falar agora. Mas existem sim outras arenas que a gente tem conversado, tanto de futebol quanto sem ser de futebol, mais no estilo ginásio, indoor, o caso do Anhangabaú mesmo que eu citei, que nós estamos estudando e olhando com bastante vontade, bastante apetite, tá? Para começar a assumir e expandir o negócio da WTO e Entretenimento. Dá uma dica de um livro bacana pra gente. Tem dois livros que eu acho bem bacana e que eu mudaram bastante a forma que eu penso, né? Um chama, eu só sei ele em inglês, tá? Então eu peço desculpa, eu não sei a tradução. É um livro do Marshall Goldsmith e chama What Got You Here Won't Get You There. E eu acho ele muito interessante porque muitos executivos, né, empresários ou atletas, enfim, muitas pessoas de sucesso, né, sucesso é relativo, mas que chegaram aí num patamar que são considerados de sucesso, elas têm algumas crenças, né, de que tudo que elas fizeram elas chegar lá, logo todos esses comportamentos são os adequados. E na verdade não, às vezes tem muitos comportamentos não adequados que se você não tivesse feito, você teria chegado até mais longe do que você chegou. E ler esse livro foi um livro muito interessante para minha carreira profissional, porque sempre quando eu chego num novo desafio, eu penso que às vezes eu tenho a resposta e eu já passei por isso, então eu sei como fazer. É legal você ver os cases que tem aí que te fala, cara, esquece, né? Abaixa a bola, vamos entender antes de tomar a decisão. E o outro foi um professor que eu tive lá nos Estados Unidos, que é um cara que mudou muito minha forma de pensar também. Ele é um economista chamado Robert H. Frank. E ele lançou um livro que em português chama Sucesso e Sorte, o mito da meritocracia. É um livro diferente de ler, tá? O outro é um livro, eu diria, mais padrão de você ler, né? De desenvolvimento, muito bacana para executivos e tal. Esse é um livro já mais que te faz pensar um pouco sobre quanto a sorte é muito relevante dentro das decisões e dos acontecimentos da vida profissional ou não. Então, apesar da meritocracia, apesar do seu trabalho duro, você tem um componente de sorte e você tem que entender que existe esse componente de sorte, senão você fica com um viés muito fechado de que existe uma fórmula do sucesso. Se eu fizer aqui vai dar certo, que deu ali. Não. Existem variáveis que a gente não controla, né? Que a gente entende como sorte, mas variáveis até de relacionamento, estar na hora certa, no lugar certo, abrir oportunidades. E esse é um cara não só, todos os livros dele, na verdade, eu recomendo, porque ele faz você ver a vida de uma forma diferente, mas com princípios econômicos, que é uma coisa bem diferente. Eu que sou um cara muito racional, ele consegue me levar para o caminho da reflexão com dados econômicos muito claros. Então, eu recomendaria esses dois livros, que são livros que eu acho que não são tão triviais e que acho bem interessantes. Eu queria terminar essa entrevista com a sua frase favorita. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que na primeira vez que eu ouvi, já me marcou, que foi uma do Steve Jobs,
quando estava fazendo um commencement speech lá na Stanford, e ele falou no final, né? Stay hungry, stay foolish. Eu acho que é muito bacana porque ela tem um tom de ingenuidade, né? De continue querendo fazer as coisas, né? E continue sendo ingênuo mesmo, porque às vezes a gente complica tanto as coisas que a gente não faz, né? A gente parte do pressuposto que é complicado, que é difícil, e quando a gente é um pouco foolish, a gente faz, né? A gente se entrega, a gente dá aquele passo ali de fé. Então, essa é uma frase que martela muito na minha cabeça. Eu não costumo falar ela, porque eu não sei como as pessoas vão compreender, mas eu internamente me falo ela bastante. Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.